Fala, Doc, tudo bem? Aqui é o Furlan e hoje a gente vai conversar sobre as manobras de exame físico. Doc, essa é a parte 2 da aula de semiologia esquelética, que a gente vai fortalecer então a nossa avaliação sobre os diferentes segmentos, só que falando mais um pouquinho sobre as manobras especiais, que fazem parte do exame físico. Doc, o que a gente vai falar nessa aula? Então a gente vai falar sobre a avaliação do ombro, avaliação de mãos e punhos, avaliação dos joelhos e por fim a avaliação de coluna lombar, focando, claro, nas manobras específicas de cada segmento então, que a gente está avaliando. Bom, como sempre, Doc, vamos começar com uma questão, lê com calma e dá um pause e no final a gente responde ela juntos. Belezinha? Doc, sobre a avaliação do ombro, então a gente tem uma série de manobras que vão avaliar as diferentes musculaturas, diferentes estruturas que a gente tem no ombro. Vou começar então falando sobre o teste de Hawkins-Kennedy. Então esse é um teste em que a gente vai avaliar o manguito rotador do paciente, com o paciente em pé, então de costas para o avaliador. Basicamente o examinador vai apoiar a mão então sobre o ombro do paciente e a outra vai conduzir o cotovelo numa flexão de 90 graus com rotação externa para interna. Então aqui perceba, uma das mãos estabilizando o ombro, faz então uma flexão de 90 graus e a gente vai fazer uma rotação de externa para interna. O que acontece? Esse teste ele vai avaliar se existe atrito ou impacto do tendão supraespinhoso sobre a abóbada acromial, que faz parte da articulação do ombro, podendo reproduzir então o sintoma doloroso que o paciente vem referindo na consulta. Se positivo, o paciente vai referir uma dor então, que abrange o ombro e a parte anterolateral do braço, então está relacionado à síndrome do impacto do ombro. O próximo teste que a gente vai falar é o teste de impacto de Okun. Então, basicamente, aqui a gente vai estar com o paciente de pé, com o braço acometido em flexão e adução. Então, você vai ter uma flexão aqui do ombro e do braço e o cotovelo a 90 graus aqui encostando a mão no ombro oposto. O examinador basicamente vai se pôr em frente ou atrás do paciente e instruir que o mesmo realize uma flexão do braço até o cotovelo tocar a testa. Então, basicamente, o paciente vai fazer esse movimento aqui em direção à testa. O examinador pode ajudar a empurrar esse braço para cima. E o que esse exame avalia? Basicamente, então, aqui ele vai ajudar a avaliar tendinites do supraespinhoso que fazem parte do manguito rotador também. Então, aqui, como eu falei, o examinador ele pode auxiliar o paciente a elevar ainda mais o cotovelo. Isso vai exacerbar então os sintomas relacionados aí à síndrome do impacto do ombro também, como por exemplo na tendinite do supraespinhoso ou alguma lesão da própria articulação acromioclavicular. Tanto para quadros de tendinite, devido ao impacto supracromial, como no caso de uma artrite acromioclavicular, o paciente vai se manifestar dor no ápice do ombro, certo? Doc, teste de Jobe ou teste da lata vazia, porque aqui o paciente ele fica com a mão virada para baixo, que basicamente você vai ter um paciente de pé de frente para o examinador. Então aqui o paciente ele vai realizar uma flexão e abdução de 30 graus de membros superiores com rotação interna, apontando os polegares para o chão, que é a lata vazia. Então como se ele estivesse segurando uma lata vazia. O examinador ele vai impor uma resistência, então perceba a posição do paciente de pé de frente para o examinador. Aqui você vai ter então uma flexão e abdução então aqui do braço, então o paciente vai estar com o braço flexionado e levemente aberto, com uma rotação interna, rotação externa, rotação interna. E aqui então o paciente ele vai fazer uma força para cima, como se ele quisesse levantar o braço. E o examinador aqui ele vai fazer então uma resistência, contra. Bom, o que acontece então? Aqui o paciente ele vai, se ele tiver o sinal positivo, ele vai referir uma dor então na face anterolateral do ombro. E caso isso vai acontecer, caso ele apresente algum grau de inflamação ou mesmo ruptura então do tendão do músculo supraespinhoso, também relacionado ao impacto subacromial, ou a síndrome do impacto do ombro, que é uma síndrome de condições. É uma síndrome de alterações anatômicas que pode ocorrer nessa região, Ou ele pode referir fraqueza, se o músculo estiver comprometido. É um dos principais testes relacionados, o teste de Jobe, o da lata vazia, é um dos principais testes relacionados à avaliação do manguito rotador, ou a síndrome do impacto do ombro. O teste infraespinhal de Patet, ou o teste de Patet, também falando ainda sobre avaliação de ombro. Aqui basicamente você vai ter o paciente de pé e de costas para o examinador, ou o examinador na posição lateral aqui. O paciente vai realizar uma abdução do braço a 90 graus, então a abdução de abrir o braço a 90 graus, então perceba o ângulo aqui do braço a 90 graus, com flexão do cotovelo a 90 graus também, então abdução e flexão do cotovelo. E ele vai gerar uma rotação externa do braço contra a resistência. Então você perceba aqui a mão do examinador fazendo resistência para frente e o paciente tentando fazer uma rotação para trás. Então basicamente ele vai tentar fazer uma rotação externa contra a resistência do examinador. E o movimento ele inicia com o braço ainda em rotação interna, e depois o movimento de rotação externa ele acontece contra a resistência gradual, do terapeuta do examinador. Então o paciente ele vai tentar botar a mão para trás e o examinador vai botar a mão para frente.
Bom, o que acontece aqui, né? Se o teste for positivo, ele está relacionado à lesão do tendão do músculo infraespinhoso, que está relacionado a esse movimento de rotação externa com o membro em abdução. E o paciente, né, se o teste for positivo, ele vai sentir uma dor na altura do ombro, que pode descer pela face anterolateral do braço, ou ainda mesmo uma impotência funcional, né, perda de força nesse membro em caso de ruptura, principalmente rupturas completas do manguito rotador, de musculaturas, né, do manguito rotador. Ainda falando sobre testes de ombro, né, a gente vai falar do teste de Gerber, né, o Lift Off Test. Então aqui basicamente você vai colocar o paciente de pé, né, e de costas para o examinador. O paciente ele vai fazer uma adução, então a adução vai fechar o braço, né, e rotação interna do membro, só que ele vai colocar esse braço na região dorsal. Então ele vai fazer uma abdução com rotação interna e colocar o dorso da mão na altura da região lombar. Após isso a gente vai pedir para o paciente, então, afastar, né, o braço dele das costas. Então ele vai afastar para trás assim o braço. Caso o paciente não consiga afastar esse braço, né, ou mesmo ele tenha qualquer sintoma de dor ali, a mobilização, a gente vai ter uma indicação, né, de inflamação ou até mesmo ruptura, né, do músculo do tendão do músculo subescapular, que se localiza nessa região e está relacionado a esse movimento de rotação interna aqui e de afastamento do braço da região lombar. Bom, aqui de sintomas, né, o paciente vai apresentar dificuldade para rodar internamente, então o paciente já vai ter dificuldade para botar o braço lá atrás e ele não vai conseguir afastar o dorso da mão da região lombar caso tenha inflamação ou ruptura da musculatura do tendão subescapular. Teste de Neer também, um dos testes mais importantes aqui relacionados à avaliação de ombro, né? Junto com o teste de Jobe, ele entra como um dos principais testes de avaliação da síndrome do impacto do ombro, né, em que tem acometimento do manguito rotador. Então aqui a gente vai manter o paciente de pé e de costas para o examinador e vai fazer uma elevação passiva do membro superior no plano da escápula e com o ombro, né, em posição neutra. Então perceba que o paciente está com o braço para frente, aqui vai soltar o peso do braço e o examinador vai fazer essa elevação passiva. Se o paciente tiver dor, o teste é considerado positivo, né, porque tem impacto então do tubérculo maior, assim, maior, né, do ombro contra o acrome. Então lembrar que o acrome ele faz como se fosse uma casinha. E quando você tem essa compressão de tendão, a gente chama de síndrome do impacto do ombro também, né? E acaba afetando ali, né, o tendão do supraespinhoso e o manguito rotador de forma geral, o paciente vai se queixar de dor. É muito comum em pacientes que fazem trabalhos manuais, pacientes que trabalham em computadores ou trabalham carregando peso, certo? Bom, agora passando para a próxima parte, né, do nosso exame musculoesquelético de manobras específicas, a gente vai falar então sobre a avaliação de mãos e punhos. Primeira manobra que eu vou trazer para vocês aqui é o teste de Finkelsen. Então o teste ele basicamente aqui ele consiste, né, do paciente com o polegar flexionado na palma da mão. Então o paciente ele põe o polegar dentro da palma da mão. Perceba a minha mão aqui, ele dobra o polegar, né, faz uma adução e fecha os outros dedos em torno do polegar. E ele vai fazer um desvio ulnar, ou seja, ele vai fazer assim e botar para frente. Perceba a minha mão aqui, Doc. Você vai fazer assim e botar para frente. Caso o paciente refira dor, a gente tem então o teste positivo, né? Ele é um sinal patognomônico de tenossinovite de Dickervain, que é basicamente quando a gente tem inflamação dos tendões aqui que passam na tabaqueira anatômica. Bom, o próximo teste então é o teste de Tinel, né? Aqui basicamente a gente vai fazer percussão sobre o nervo mediano rumo ao túnel do carpo. Então, lembrar que o nervo mediano ele passa aqui, ele faz a inervação aqui desses primeiros dedos aqui. Então, por exemplo, costureiras ou pacientes que trabalham com serviços manuais, trabalham muito no computador, pode evoluir com compressão do nervo mediano, né, síndrome do túnel do carpo, e faz então inflamação e formigamento nessa região. Um dos testes para avaliar isso é o teste de Tinel, que você faz então a percussão aqui no nervo mediano. Você faz uma percussão como você faz no tórax mesmo, e o paciente vai ser um teste positivo se o paciente tiver sensação de choque, né, na região do trajetório de inervação aqui do nervo mediano. Ele é um sinal característico, né, de síndrome do túnel do carpo. Sinal de Fallen também está relacionado à síndrome do túnel do carpo. Basicamente, a gente vai pedir ao paciente fazer uma flexão ativa máxima do punho por 1 minuto. Então, o paciente vai colocar os dois dorsos das mãos em flexão máxima, aqui de 90 graus, e ele vai segurar por 1 minuto. Se o paciente tiver dor, ele vai começar a sentir... Se o teste for positivo, o paciente vai começar a sentir dor, parestesia e formigamento, né, que aparecem como sintomas, então, relacionados. Você vai reproduzir os sintomas da síndrome do túnel de carpo que o paciente vai estar te trazendo na consulta. E é um sinal característico também da síndrome do túnel de carpo, como eu já falei. Ainda falando de avaliação de mãos e punhos, né, a gente tem o teste de Benedictson. Basicamente aqui a gente pede para o paciente que encoste a ponta do dedo indicador e o dedo médio, então fazendo como se fosse uma pinça. Bom, aqui a gente vai avaliar a perda de flexão ativa, né, da falange distal do polegar, do segundo e do terceiro quirodactílos.
indicando então positividade do teste, né, quando a gente tem a perda dessa flexão ativa. Ele é indicativo de instabilidade do ligamento colateral ulnar, que é muito comum em lesões envolvendo o polegar. Então perceba que a gente tem o normal, perceba a flexão normal, a flexão ativa, e aqui a gente tem um exame alterado, que o paciente não consegue fazer a flexão. Agora passando então para a terceira parte da avaliação das manobras especiais, a avaliação de joelho. Bom, joelho existe uma série de manobras, né, que estão relacionadas à articulação e a ligamentos. O joelho ele é uma estrutura que, apesar de terem movimentos mais limitados, ele tem muito ligamento e é uma articulação mais complexa, então a gente tem uma série de formas de avaliar ele. Vou trazer aqui os principais para a gente. Primeiro é o teste de Lanchmann. Basicamente você vai botar o paciente deitado com o joelho fletido, então o paciente deitado, joelho fletido. O examinador vai fazer um movimento antagônico com uma mão para frente e outra para trás. Então, basicamente estabilizando a articulação com a mão direita aqui, né, ou ao contrário, né, vai fazer a estabilização da região superior. Com a outra mão ele vai fazer então um movimento antagônico. Basicamente o sinal é positivo quando existe deslocamento anterior da tíbia, relacionado ali à instabilidade então da articulação do joelho. Teste da gaveta anterior também, é muito semelhante ao teste anterior, né, que a gente falou. Basicamente você vai fazer essa avaliação com o paciente deitado, em joelho fletido, então o paciente ele vai deitar, vai fazer uma flexão aqui de joelho. O examinador ele vai sentar sobre o pé do paciente, perceba aqui o examinador sentado para dar apoio, né? E vai fazer uma tração para frente. Diferente do anterior, ele não vai fazer a estabilização aqui da região distal da coxa. Então ele só vai fazer essa tração para avaliar ligamento cruzado, né? Cruzado anterior e posterior. Para frente a gente avalia anterior, para trás a gente avalia posterior, né? O teste da gaveta aqui está descrito como anterior, mas ele também pode ser feito posterior. Então você faz teste da gaveta anterior e teste da gaveta posterior. O teste é positivo quando o membro vem para frente como uma gaveta, né? Ou quando ele vai para trás como uma gaveta. Ele está relacionado aqui a lesões de ligamento cruzado. Bom, falando agora sobre o jerk test ou pivot shift, basicamente você vai botar o paciente deitado, né, com o membro a ser examinado fletido e o quadril também fletido. Então, flexão de quadril e flexão de membro. Com uma das mãos o examinador então vai segurar, né, o pé em rotação interna, então ele está segurando em rotação interna, e com a outra ele vai pressionar o terço superior externo da perna, então ele vai fazer uma força para dentro aqui da perna. E ao mesmo tempo ele vai puxar com a mão esse pé em rotação interna, forçando um valgo, fazendo uma extensão e forçando um valgo. Aqui a gente vai avaliar então os ligamentos do joelho e a estabilidade articular. Se houver subluxação anterolateral da tíbia, né, o teste é positivo, e aí você vai seguir com o joelho estendido em posição de rotação interna e fazer lentamente um movimento contrário de flexão para gerar a redução, né, do desvio anterior. Teste de estresse em valgo e varo, né, um teste semelhante ao teste anterior. Aqui basicamente a gente vai avaliar o paciente deitado, com um membro estendido, o examinador com uma das mãos apoiadas então na região medial do joelho, então ele apoia uma das mãos aqui, sobre o côndilo femoral, aqui na região distal, né, e a outra vai estar segurando o pé ou o tornozelo do paciente. Ele vai fazer movimentos que simulam o varo e o valgo, então abrindo e fechando o membro, né. Aqui basicamente a gente vai avaliar os ligamentos colaterais medial e lateral, né, que são os que passam ao lado do joelho aqui, e o ligamento cruzado anterior. Teste de McMurray também, então com o paciente aqui deitado, né, em posição supina com o quadril e os ombros fletidos, então uma das mãos do examinador vai se manter no joelho, né, vai palpar o joelho do paciente na interlinha articular, e a outra ele vai prover rotações internas e externas. Aqui a presença de dor em qualquer movimento de rotação, rotação interna ou externa, né, vai indicar algum comprometimento aqui relacionado aos ligamentos colaterais principalmente. Teste de McUpley, então basicamente paciente em decúbito ventral, né, a gente vai fazer uma flexão do joelho, então paciente decúbito dorsal, flexão de 90 graus, e o examinador ele vai segurar aqui o pé do paciente e fazer rotações externas e externas. É semelhante ao teste anterior, mas agora o paciente vai estar em decúbito ventral. A dor medial ou lateral na articulação indica lesão do lado oposto, então quando você gira para lá, quando você gira de rotação externa, o paciente sente dor na região medial, provavelmente o acometimento é lateral, né? Não sei porque que eu falei isso, está errado. De novo. Falando sobre o teste de McUpley, então basicamente a gente vai avaliar o paciente em decúbito ventral, né? Aqui basicamente você tem um paciente deitado com uma flexão de 90 graus da perna. O examinador ele vai fazer rotações internas e externas, aqui avaliando principalmente os ligamentos colaterais e os ligamentos cruzados. Dor medial ou lateral na articulação indica sempre lesão do lado oposto, né? Relacionada à rotação do pé do paciente. E por fim a gente vai falar então sobre a avaliação da coluna lombar. Aqui a gente tem dois testes principalmente. Lembra que eu falei na última aula que quando a gente vai avaliar a coluna é importante a gente pedir para o paciente simular os movimentos da coluna, como flexão, extensão, e a partir disso a gente vai fazer testes e manobras específicos. Aqui falando sobre a coluna lombar especificamente,
a gente tem a manobra de LASEG, né, que ela serve não só para avaliação de coluna lombar, mas ela serve também para avaliação de irritação meníngea, né, pacientes com suspeita de meningite também podem ter LASEG positivo. Então aqui basicamente a gente vai botar o paciente em decúbito dorsal e fazer a elevação do membro em extensão, né. A elevação desse membro, aqui a partir de 30 graus, você vai ter pressão, vai ter uma compressão do nervo ciático, né? Então o paciente ele vai referir uma dor que corre para baixo da perna. Então o aparecimento de sintomas, né, de dor lombar com irradiação para a perna durante a elevação da perna indica a positividade do teste, né, e irradiação então da raiz nervosa ciática. Então a gente chama, né, de lombociatalgia. E por fim o teste de Patrick-Fabry, né? Basicamente a gente vai manter o paciente em posição supina e vai botar, né, vai flexionar esse joelho em 90 graus sobre a perna contralateral. Ou seja, o quadril vai estar fletido e abduzido em rotação externa. Então, ó, Fabry, fletido, abduzido em rotação externa. E o examinador vai promover força sobre o joelho que está fletido e sobre o quadril contralateral. O paciente ele faz um 4 aqui, com a perna, é o 4 de bêbado, né? Faz esse 4, ele vai fazer uma flexão aqui no joelho fletido e no quadril contralateral. Se tiver dor, a gente considera o teste positivo e ele é um sinal característico de sacroileite, certo? Doc, aqui é a resposta da nossa questão. Vamos ler junto para tentar resolver ela. Bom, a atrofia muscular localizada na eminência tenar sugere distúrbio do nervo mediano. Está falando, então, de síndrome do túnel do carpo, provavelmente, né? Uma causa comum é a compressão deste nervo ao nível do punho, constituindo a síndrome do túnel carpiano, né? Que manobras de exame físico podem sugerir a presença dessa síndrome? Letra A, manobra de LASEG e de Kernig, falso, né? Aqui a gente não falou de Kernig, mas o Kernig está relacionado à meningite, o LASEG a gente já falou, está relacionado à irritação meníngea e também à lombociatalgia, então avaliação de coluna lombar. Letra B, sinal de Chavorsky-Trousseau, a gente não falou também aqui, mas ele está relacionado à hipercalcemia ou hipocalcemia, então não é essa a resposta também. Letra C, sinal de Brudzinski e sinal de Kernig, são sinais relacionados à meningite. E letra D, teste de Fallen e Tinel. Lembra que o teste de Tinel é quando você percute o nervo mediano e o teste de Fallen é quando você faz aquela flexão de 90 graus durante 1 minuto, tá? Que são os testes relacionados à síndrome do túnel do carpo ali com compressão do nervo mediano. Doc, agora para fechar com chave de ouro, alguns flashcards rapidinho aqui. Quais os 2 principais testes para avaliação de síndrome do impacto do ombro? Dá um pause aí e tenta responder. Lembra que eu falei que tem basicamente 2 testes que a gente faz para avaliar a síndrome do impacto do ombro? Entre eles a gente tem o NIR e o JOB, né? O JOB é a da lata vazia, que o paciente vai fazer força contra a resistência, e o NIR é aquele que a gente vai fazer aquela elevação passiva com o ombro em posição neutra, tá? Aqui a gente avalia principalmente a musculatura do manguito rotador, né? E a tendinite supraespinhal. Então aqui principalmente quando você tem compressão, né? Síndrome de impacto do ombro. Qual o principal teste que avalia a integridade dos ligamentos cruzados anterior e posterior do joelho? Doc, teste da gaveta, né? Gaveta anterior, gaveta posterior. A gente vê a instabilidade aí do joelho. E por fim, qual que é o teste que quando positivo indica, né, lombociatalgia, né? Ou seja, acometimento de nervo ciático, né, com irradiação para dor atrás, né, na região posterior da perna. Doc, esse é muito fácil, a gente já falou várias vezes, né? É o sinal de LASEG. O paciente, então, tem uma dor quando você faz a elevação do membro inferior, que ele está referindo dor, né? Onde você tem irradiação aí da dor lombar. Certo? Doc, um resuminho rápido da aula aqui. As principais manobras de cada segmento. Do ombro, as principais manobras, então, é o Hawkes-Kennedy, o Yokon, Job, Paté, Gerber e Nier. As principais manobras de mão e punho, então, Finkelstein, né? Relacionada aqui à tenossinovite de Kervain, aqui da tabaqueira anatômica, né? Tinel e Fallen, da síndrome, então, do túnel do carpo. E o Benediction, né? Quando você tem a perda de força da flexão aqui em doenças que acometem o polegar. Principais manobras de joelho, aqui um Leishman na gaveta anterior e posterior, jerk test, estresse invário valgo, McMurray e Apley. E as principais manobras de coluna lombar, o LASEG, né, relacionado aqui principalmente então a lombociatalgia e o Patrick-Fabry, né, que é quando você tem então uma sacroileite, o paciente sente dor ali em região de quadril ou região lombar baixa. Certo? Doc, essas são as minhas referências. Muito obrigado e até uma próxima.